Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Quero conduzi-los hoje não ao estudo de um novo livro. Hoje, dia 20 de novembro, queremos estudar um gênero literário, o último gênero literário que nós iremos fazer estudo, que é exatamente a respeito do gênero do último livro da Bíblia, a literatura apocalíptica. Vamos juntos. Muito bem. Temos um vídeo também produzido por aquele mesmo grupo do The Bible Project, que diz assim, como ler a Bíblia. E eles trazem os gêneros literários nestes vídeos, e um destes gêneros é exatamente a literatura apocalíptica. Eu vou trazer aqui em rápidas pinceladas uma explicação breve, concisa e objetiva sobre este gênero literário. Para muitos, a literatura apocalíptica pode ser algo arrepiante, algo assustador. Nós falamos o apocalipse como se fosse um sinônimo de o fim do mundo, o fim dos tempos. E nós logo pensamos em imagens de destruição, de fogo, de pessoas morrendo e, enfim, do fim de tudo. Mas essas imagens apavorantes, elas não dão conta exatamente do que é a literatura apocalíptica. Apesar de destruição existir, apesar de relatos de destruição estarem presentes na Bíblia, isto não é o que resume o gênero apocalíptico. Apocalipse não significa fim do mundo. Na Bíblia, apocalipsis, que é uma palavra grega, significa descobrir, revelar. Ou seja, são momentos em que Deus ele descortina para determinadas pessoas aquilo que de fato está ocorrendo. Deus abre a cortina, ele demonstra o que está ocorrendo no mundo espiritual. E aí, neste vídeo, é interessante que ele traz dois exemplos que demonstram isso, que é o exemplo do profeta Isaías. Isaías vai ter uma visão celestial, ele vai ter uma revelação, ele vai ter um apocalipse, lá em Isaías 6. E se nós lermos o texto de Isaías 6, vocês verão, nós já estudamos este texto, como já estudamos todos os textos até aqui, menos o livro de Apocalipse, mas vale a pena retomarmos. Lá em Isaías 6, nós lemos da seguinte forma: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesta visão celestial de Isaías, nós temos, por assim dizer, um apocalipse, uma revelação. Isaías sai da realidade material e vai para a realidade espiritual. Isaías tem a demonstração da glória de Deus, dos anjos adorando a Deus. E de modo semelhante, não precisamos abrir no texto, mas também vai existir um apocalipse quando Paulo é chamado. Paulo vê Cristo, Paulo fica cego, Paulo percebe que aquilo que ele fazia não era condizente com
a realidade de Deus se impõe na visão de Paulo. Muitas vezes nós podemos estar vivenciando uma realidade nossa que não é a realidade de Deus. Nós embarcamos, muitas vezes, em situações deste mundo e desta vida que não são condizentes com a nossa fé. Precisamos de apocalipses, de revelações. E nós temos a revelação aqui, nas Sagradas Escrituras. Mas além das Escrituras, nós vimos nas Escrituras que em certos momentos únicos, para determinados personagens, Deus se revela de forma única. Como vai acontecer com Daniel. Nas suas visões, nos seus sonhos, é difícil compreendermos a literatura apocalíptica, porque está repleta de símbolos, de simbologia. É uma literatura poética, nós não podemos levar ao pé da letra muitas coisas que estão ali. Às vezes ficamos assim embasbacados e intrigados, mas o que isso significa? O que isso quer revelar? Somente Deus pode nos dar a revelação plena. O livro de Apocalipse, vai nos mostrar melhor cada uma destas coisas que estou falando. Aqui eu trago neste quadro alguns livros de literatura apocalíptica que estão na Bíblia e outros que não necessariamente estão. Nós temos aqui primeiro Enoque, escrito cerca de 200 anos antes de Cristo, que tem uma literatura apocalíptica, que fala em revelação, que fala em fim dos tempos também. Nós temos o Testamento de Moisés, que data do começo do 1º século. Nós temos 4º Esdras, final do 1º século. O Apocalipse de Abraão, 1º ou 2º século. Todos esses livros são apócrifos. Todos esses livros não são canônicos. Mas temos literatura apocalíptica em livros canônicos. Daniel, especialmente dos capítulos 7 a 12. Mateus, o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 13 de Marcos, o capítulo 21 de Lucas, 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Estes são apenas alguns exemplos de literatura apocalíptica, de uma revelação, de algo que Deus traz. E muitas vezes é Deus quem traz o significado desta simbologia. E às vezes ele também não traz. E nós ficamos intrigados e precisamos sempre da iluminação de Deus. E é muito importante que não coloquemos o carro na frente dos bois. Que não tenhamos, assim, uma forçação de barra na interpretação de literatura apocalíptica, porque podemos sim ter problemas. Ao mesmo tempo que muitas coisas não podem ser levadas ao pé da letra, muitas coisas também não podem, assim, nós não podemos voar tanto, sob pena de cairmos e levarmos um grande tombo. Certo? Mas uma coisa que eu quero deixar claro antes de terminarmos este curto vídeo sobre a literatura apocalíptica é que a literatura apocalíptica não veio para nos amedrontar, não veio para nos ameaçar, mas veio para nos dar esperança. E amanhã eu quero fazer a introdução ao livro de Apocalipse, que é um livro que fala exatamente de esperança. Eu espero que este vídeo introdutório à literatura apocalíptica tenha sido de proveito para você. Talvez a gente pudesse ter feito num vídeo só, né? Mas eu quis separar, porque agora a gente vai estar andando em mares turbulentos. Não é fácil interpretarmos Apocalipse, então nós vamos paulatinamente, calmamente, bem tranquilamente, aos poucos, tentando estudar este livro que é difícil. E se você tiver dúvidas, comentários, fique à vontade de fazê-lo. Espero que você tenha curtido. Comente também, compartilhe e ative o sininho de notificações e até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.